Olá pessoal, professor Thiago Basílio aqui e hoje eu vou iniciar aqui no canal uma série de vídeos sobre o tema análise combinatória. É um tema bastante recorrente no Enem, tem grande aplicação na probabilidade também. E pensando localmente aqui, a gente está localizado na região de Juiz de Fora. E análise combinatória é um dos assuntos bastante cobrados no PISM-3. O PISM é um processo seletivo da UFJF, então daí a importância. Bom, o primeiro tópico aqui, a nossa primeira aula, vai ser sobre o princípio fundamental da contagem. Como a gente está começando a falar do assunto, vamos definir primeiro o que é a análise combinatória. A análise combinatória ela é uma área da matemática que ela vai ser responsável por estudar métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Como eu mencionei no início, ela é bastante usada na probabilidade. A análise combinatória faz uma análise das possibilidades e combinações que você tem dentro de um conjunto de elementos, tá? Então essa é uma visão mais geral da análise combinatória. Falando sobre o tópico de hoje, princípio fundamental da contagem. A gente costuma abreviar para PFC, tá? Esse princípio ele vai ser a base para os nossos métodos de contagem, tá? Ele também é chamado de princípio multiplicativo e o enunciado dele é o seguinte, ó, atenção, vai parecer um pouco complicado, mas a gente vai conseguir destrinchar isso aí e nessa aula a gente vai ver 4 exemplos também de aplicação desse princípio. Então eu vou ler como está ali. Se tivermos uma sequência de n decisões, e ele está D1, D2, D3 até Dn, que podem ser tomadas de x1, x2, x3 até xn, maneiras diferentes, respectivamente, o total de possibilidades distintas que temos para tomar as n decisões é dado pelo produto x1 vezes x2 vezes x3 até vezes xn. Pessoal, vamos entender o que está por trás disso daí. Imagina que você tem que tomar uma determinada quantidade de decisões. Cada decisão individualmente, ela tem X maneiras de ser tomada, tá? Tem X opções para você poder tomar cada decisão isoladamente. O que esse princípio fala? Que para você tomar todas essas decisões em conjunto, você pega as quantidades individuais e multiplica uma pela outra. E daí você vai chegar no total de possibilidades para poder tomar todas as decisões em conjunto. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui de aplicação disso. Mas guarda isso. É uma sequência de decisões. Você tem a quantidade de formas de tomar cada uma delas. E você quer saber como você pode tomar todas em conjunto. Basta você multiplicar os valores individuais. E aí você chega na resposta. Então vamos começar pelo exemplo 1. João está se arrumando para o futebol com os amigos. Como forma de chamar a atenção, tanto pela habilidade quanto pelo estilo, deve tomar 3 importantes decisões: qual camisa, qual calção e qual par de meiões ele usará. Para tanto, João dispõe de 5 camisas, 3 calções e 2 pares de meiões diferentes. De quantas formas distintas ele pode se vestir, considerando que, apesar de seu estilo diferenciado, fará apenas uma escolha para cada componente do vestuário. Galera, vamos destacar algumas coisas importantes aqui. A primeira é quantas decisões o João tem que tomar. São 3. Quais são as 3? Qual camisa, qual calção e qual par de meiões. Então vamos começar a pensar no princípio da contagem. Você tem que multiplicar as possibilidades de cada decisão. Então, como são 3 decisões, eu já sei que eu vou ter que multiplicar 3 números. Mas quais são esses números? Ó, tá logo embaixo ali, ó. Qual camisa? Ele tem 5 opções. Qual calção? Ele tem 3. Qual par de meiões? Ele tem 2.
Então, como é que fica isso? Aqui a gente vai recapitular. Tem 3 decisões a tomar. Qual camisa? São 5 opções. Qual calção? 3 opções. E qual par de meiões? 2 opções. Agora que entra o PFC. Para a gente tomar as 3 decisões em conjunto, a gente vai fazer o quê? 5 vezes 3 vezes 2. É só multiplicar os 3 valores. Multiplicando isso daí, 5 vezes 3 é 15, vezes 2 vai dar 30. Qual a conclusão? João pode se vestir de 30 formas distintas. Viu como é simples, pessoal? É só você pegar os valores e multiplicar. Identifica quais são as decisões, identifica os valores correspondentes a cada uma, multiplica e pronto, chegou na resposta. Outro exemplo. Para fazer o trajeto casa, escola, casa, ou seja, vai para a escola e volta para casa, posso usar como transporte um ônibus, o táxi, a carona de carro com um coleguinha ou aviação canela, também conhecido como andar a pé. De quantos modos posso escolher meus meios de locomoção se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Então, destacar coisas importantes. A gente tem que ver o que a gente pode usar. Quais são as possibilidades? O ônibus, o táxi, a carona de carro com coleguinha e a aviação canela. E aí tem uma informação importante ali. Eu não quero usar na volta o mesmo meio de transporte que eu usei na ida, tá? Então a gente vai ter que fazer 2 escolhas diferentes. Então a segunda escolha ela vai ser influenciada pela primeira. Então vamos lá, a gente tem 4 possibilidades: ônibus, táxi, carona e a pé. Então, no transporte da ida, eu posso escolher qualquer um desses 4, tá? Então, 4 opções. O que vai acontecer na volta? Qual que era a condição? Eu não podia usar o mesmo transporte que eu usei na ida. Então, tirando esse transporte da ida, eu caio para 3 opções. Tá ali, não pode ser o mesmo utilizado na ida. Usando o PFC, o que eu vou fazer? 4 vezes 3, o total vai ser 12. Então, eu posso escolher os meios de locomoção de 12 modos diferentes. Ok? Tranquilo, é só multiplicar um valor pelo outro e a gente chega lá. Mais um exemplo. Uma bandeira é formada por 4 listras, que devem ser coloridas usando-se apenas as cores vermelha, azul e amarela. Por questão de escolha artística, listras adjacentes. O que é adjacente? É listra vizinha, colada uma na outra, tá? Então, listras adjacentes não podem ter a mesma cor. De quantos modos essa exigente bandeira pode ser colorida? Então, vamos destacar ali. A gente tem 4 listras, que são justamente as 4 decisões que a gente tem que tomar. É qual cor que vai em cada listra. Temos 3 cores: vermelha, azul e amarela. E tem essa condição que as listras adjacentes não podem ter a mesma cor. Então vamos lá. Devemos escolher a cor de cada uma das 4 listras da bandeira. Cada lista pode ser colorida de 3 maneiras diferentes. Então vamos lá. Vamos fazer um esboço da nossa bandeira. Vamos supor que a bandeira seja assim. Então a primeira lista. Pessoal, tem 3 cores, não tem? Posso começar por qualquer uma delas. Então, 3 opções. Vamos supor que ele escolheu o vermelho. Tá? Poderia ser qualquer uma das 3. Estou só supondo ali poder demonstrar. Tá? Segunda lista. Pessoal, a condição é o quê? Eu não posso usar a mesma cor em 2 listras vizinhas. Então, se eu usei o vermelho, na segunda eu só posso usar o azul ou o amarelo. Então, eu só tenho 2 opções. Não pode ser igual à primeira lista. Então, vamos supor que eu coloquei o azul. Aí, vamos chegar na terceira lista. E aí? Usei o vermelho, usei o azul. O que eu posso usar na terceira? Eu só posso usar o amarelo? Não. O que tem que acontecer? Eu não posso usar a cor que eu acabei de usar na lista adjacente. Eu posso voltar a usar o vermelho se eu quiser. O
que eu não posso fazer é usar, no nosso caso aqui, o azul. Então são duas opções. Porque a única restrição é que não pode ser igual à segunda. Então, para não falar que a gente usou três cores, eu vou usar vermelho ali. Poderia ser amarela também. E na quarta listra é o mesmo caso. Eu não posso usar a cor que eu acabei de usar. Então são duas opções. Pode ser o azul ou o amarelo no exemplo aqui. Não pode ser igual à terceira. Então, para não falar que só usou as duas, vou colocar o amarelo ali. Agora que entra o PFC. O que a gente faz? Pega 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Multiplica as 4. 3 vezes 2 é 6. Vezes 2 é 12. Vezes 2, 24. Então, a gente tem 24 modos de colorir essa bandeira. Ok? Pessoal, não tem muito mistério essa matéria. Só se você entender, se você interpretar bem o problema, fica fácil. O segredo está nessa montagem das decisões. É analisar o que você tem que seguir para determinar a quantidade certa. Tá? Exemplo 4. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Então, 3 algarismos. Além disso, distintos. Vamos ter atenção para uma coisa aqui. Ó. O sistema de numeração que a gente usa, que a gente conhece, ele é decimal. O que é um sistema de numeração decimal? É um sistema que qualquer número pode ser escrito usando só 10 símbolos. No nosso caso, os 10 símbolos que a gente tem são os algarismos que vão do 0 até o 9. Com esses 10 símbolos, com esses 10 algarismos, a gente consegue escrever qualquer número. Porque quando chega no 9, a gente vai passar para o 10, o que a gente faz? A gente acrescenta um 1 antes e começa de novo. 10, 11, 12 até o 19. Chegou no 19, você troca esse 1 pelo 2. Aí vai do 20 até o 29. Chegou no 29, troca para 3 e por aí vai. E quando chega no 99? Aí você acrescenta mais um 1 antes e recomeça. 100, 101, 102 e por aí vai. Então a gente consegue escrever qualquer número. Então a gente está tratando ali de 3 algarismos distintos. Então o que seria um número de 3 algarismos distintos? Por exemplo, o 728. Você tem 3 algarismos, 7, 2 e 8, e são todos diferentes. Então, esse é um exemplo de um número de 3 algarismos distintos. 494. São 3 algarismos, é o 4, o 9 e o 4. O problema é que você usou o 4 duas vezes. Então, esse daí ele não vai ser um número de 3 algarismos distintos. Tá? E por fim, 0,23. Pessoal, 0,23 é o mesmo que 23. Zeros à esquerda, eles não têm valor posicional, eles não contam. Você pode encher de zero à esquerda que o número não muda. Então esse daí é um número de 2 algarismos distintos, não é de 3. Então isso aí não entra no nosso caso. Então a gente já pode definir o quê? Que números não podem começar por zero. Ok? Então vamos lá, a gente tem que escolher cada um dos 3 algarismos do número. A gente teria aí, para cada um, 10 possibilidades. Teria. Só que tem as restrições, né? Primeiro algarismo, pessoal. A gente acabou de falar, a gente não pode começar pelo 0. Então eu posso escolher do 1 até o 9. Então eu tenho 9 opções. Então não pode ser o 0. Segundo algarismo. Lembra que a gente quer algarismo distinto. Então eu não posso repetir. Eu não posso pegar um algarismo que já foi usado. Tá? Então eu não vou poder usar o primeiro. Ah, então vai cair para 8, Thiago? Não, vai continuar 9. Por que continua 9? Pessoal, não pode ser igual ao primeiro. Só que lembra que no primeiro a gente não pôde usar o 0, mas agora a gente pode. Então, tinha 9. Saiu o que a gente escolheu, mas voltou o 0. Então continuam sendo 9. Tá? E para o terceiro algarismo, aí sim, vão ser 8. Por quê? Não pode ser nem o primeiro e nem o segundo. Tomamos as 3 decisões. Vamos usar o PFC. É só fazer 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 é 81, vezes 8,
648. Então a gente tem 648 números naturais de 3 algarismos distintos. Pessoal, acabando essa aula aqui agora, na próxima aula eu vou fazer mais 4 exemplos, tá? Do PFC, que tem alguns aí que é bom analisar porque tem umas peculiaridades. Até travei aqui. Então espero vocês no próximo vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu!